Bom dia, boa tarde, menos boa noite, porque o curso não tem noturno, né? Sejam bem-vindos, queridos alunos, à disciplina de Laboratório de Arte e Educação. Esta que vos fala é a professora Ana Cândida. E, enfim, se você ainda não conhece, esse é o vídeo para você conhecer. Então, a que se destina este vídeo? É uma videoaula? Nem tanto. Na verdade, é um pouco uma provocação. Esse vídeo é para lançar a avaliação final do segundo bimestre. Isso. Vocês vieram fazendo atividades, né? Vem fazendo atividades que, mesmo que apareçam lá como sem nota, tem nota aqui pra gente. E a gente vai lançar no final do bimestre, né? São avaliações que são correspondentes às avaliações realizadas em apostila, fora do ensino remoto. Então, o aluno que está fora do ensino remoto e o aluno que está no ensino remoto estão tendo acesso ao mesmo conteúdo e sendo avaliados da mesma forma, tá? Então, vim aqui explicar como é que é essa avaliação. Tcharam, tcharam. Então, no primeiro bimestre, nós vimos a origem da contação de histórias, como foram elaborados os contos, como eles vieram se transformando ao longo do tempo, sendo adaptados, sendo modificados, né, e sendo amplamente difundidos pela mídia e pelas instituições, tanto escolares quanto não escolares. E nós vimos nesse segundo bimestre que nós temos tipos diferentes de narrativa. Um tipo é o conto de fadas, que tem características específicas, como, por exemplo, sempre começar com era uma vez, ou em inglês, como dizem, once upon a time, e por aí vai. Os personagens são seres humanos, né? Mas eles podem brincar, né, com o reino da fantasia. Pode ser um meio humano ou um humano que tem capacidades mágicas, né? E normalmente conta a história de um ser humano ou uma ser humana, né? Ou um casal de irmãos, como João e Maria, que vão passar por um perrengue. Vai rolar uma maldição, um abandono, entrei no caminho errado, por aí vai. E tem a resolução desse conflito, né? Então a gente tem no início a apresentação das personagens, no segundo momento a apresentação do conflito e no terceiro momento a resolução desse conflito, né? No caso, a Chapeuzinho foi salva pelo lenhador, a Cinderela encontra o príncipe e veste o sapatinho e dá tudo certo. A Bela Adormecida é resgatada. A Branca de Neve, graças aos 7 anões e o beijo do príncipe, fica bem. E assim vai. Todo conto de fadas tem essa estrutura. E a gente tem as fábulas. As fábulas têm uma outra estrutura, diferente da dos contos de fadas. Os personagens normalmente são animais. Esses animais, eles têm características humanas, características que fazem com que a gente identifique aquele animal como sendo um tipo de ser humano, né? E essas histórias normalmente são curtas, rápidas e elas trazem uma moral. Uma moral que tem a ver com a estrutura social em que aquela fábula foi escrita, né? Então, nós temos como exemplo o Esopo, que era um grego, ou seja, vem da antiguidade, é antigo a beça essa parada, entendeu? Essas historinhas de bichinhos que os adultos contavam uns para os outros. Depois a gente vai ter a compilação do La Fontaine, que foi um francês, já no quase século XX, século XVIII, né? Na era moderna já. E a gente vai ter as fábulas modernas. Uma fábula moderna extremamente conhecida e famosa é a Revolução dos Bichos, do Orson Welles. E é muito bacana ler a Revolução dos Bichos e perceber
que é aquela estrutura da fábula, da historinha com bichinho, coisa e tal, não sei o quê, pode dizer coisas muito profundas. Então, a gente tem alguns exemplos de fábulas que são muito famosas. A lebre e a tartaruga. A lebre e a tartaruga, de certa vez, resolveram fazer uma aposta para saber quem era mais veloz. A lebre olhou para a tartaruga e deu muita risada, porque ela sempre foi muito hábil, muito ágil, né? E ela olha a tartaruga, aquelas cotoquinho, né, de perna, e aquele casco pesado, vou tranquila, vou tranquilovska aqui, vai ser rápido e rasteiro. E a lebre dispara na frente e a tartaruga vai no passo dela, aquela coisa meio troncha, meio sincopada, enfim. E aí, depois de alguns metros ou algumas léguas, enfim, normalmente eles falam léguas, algumas léguas. E aí fica, balãozinho. Gente, quantos quilômetros ou quantos metros tem uma légua? Enfim, voltando, a lebre lá na frente fala, tô muito na frente, esse cara nunca vai conseguir me alcançar. Essa tartaruga, cara... E sentou na árvore para descansar e dormiu. Porque ficou farreando, entendeu? A noite toda, entendeu? Com as coelhinhas. Dormiu. E ele ficou dormindo um bom tempo. Até que a tartaruga, que vinha no passo dela, sincopado, tranquilovski, passou a lebre. Tipo, ainda falou, né, psiu. E seguiu andando. E seguiu em direção à linha de chegada. Quando a lebre acordou, num susto, ela falou, cara, tem que correr. Mas não adiantava mais correr. Não adiantava mais. A tartaruga já tinha ganhado a corrida. Então, gente, olha, a chamada dessa videoaula, dessa pequena videoaula, vai ser com as duas opções, a lebre e a tartaruga. E aí você marca qual é a sua preferência. Você vai de quê? Você vai de lebre, você vai de tartaruga, você dorme no ponto, ou não, você é resiliente, consistente, enfim. E para fechar, né, a coisa mais importante desse vídeo, que não era contar nem os contos de fada, nem as fábulas, era simplesmente explicar o que vocês vão fazer. Vocês vão escrever um texto. Um texto literário é ótimo, né? Que texto não é literário? Bilhetes. Até os bilhetes podem ser considerados literários. Vocês vão escrever um texto que pode ser um conto de fada, ou uma fábula, ou uma história moderna, enfim, que não é nem conto de fada, nem fábula, né? Pode ser a história do pé de feijão. Aliás, inclusive tem a história do pé de feijão, é linda. E vocês vão escrever essa história tendo algumas coisas em mente. Número 1, quem é o seu público-alvo? São crianças menores de 5 anos? São crianças a partir dos 5, 6 anos que já estão começando a fazer o processo de letramento? São crianças que já passaram dos 7 anos, elas já são leitoras? Elas precisam de algo de mais aventura? Ou são crianças que já passaram dos 10 anos de idade? Qual é o seu público? Ou são bebês? O seu público-alvo também pode ser bebê. Existem leituras para bebês, enfim. Mas eu gostaria que vocês começassem a partir dos 5 anos. Né? A outra coisa que vocês têm que ter em mente, o que eu quero dizer com essa história? O que ela representa? Qual é a mensagem que ela tem para passar? E a terceira coisa, e não última, é por que eu conto essa história? O que em mim tem relação com essa história que eu estou escrevendo? Orson Welles, quando escreveu A Revolução dos Bichos, ele tinha um objetivo muito claro
de crítica na sua cabeça. Ele estava criticando claramente um posicionamento político. Né? E é uma fábula. É uma história de animais numa fazenda. Então, fica aí a dica literária, Revolução dos Bichos, Orson Welles. Fica aí a indicação da avaliação que vocês têm para fazer. Essa é a avaliação de maior pontuação do bimestre. Tá? E para os alunos que não têm acesso ao ensino remoto também é a mesma avaliação, só que deles eu vou receber o papel físico escrito e o de vocês eu vou receber escrito na plataforma. É isso. Fim de aula. Eu espero que todos estejam bem e com saúde e que logo, logo nós possamos estar juntos novamente, fazendo arte e entendendo um pouco melhor esse universo que nos cerca. Então, até a próxima. Um beijo, queijo e fiquem todos em paz.